Saudações, boa tarde. Em Goiás, 13 horas. Tá uma temperatura muito agradável, 28 graus. O tempo continua muito agradável, sem sol. Bom, o que não está agradável é a situação do Ocidente. Vou explicar para vocês. Recentemente, a Alemanha deslocou 5 mil tropas, né, para a fronteira da Polônia com a Bielorrússia. E isso é um sinal ruim. Porque, sinceramente, eu não sei o que os alemães querem. Se é confrontar a Rússia, cara, não vai ser com 5 mil soldados que eles vão conseguir, né? Até porque soldado é infantaria. Quem usa infantaria no século XXI? Quem ainda planeja guerra contando com infantaria? Nossa, que coisa mais Segunda Guerra Mundial. Socorro, sai dessa, né? A Rússia está dizimando as tropas ucranianas baseadas em infantaria, usando essencialmente artilharia e eventualmente aviação. Porque é simples assim. Você tem uma infantaria lá dando bobeira, você usa a sua infantaria, Solnet Sepec Teos 1A termobárica, né? E literalmente você reduz o inimigo a cinzas. Não tem porque você ir lá lutar com ele. Solta o Solnet Sepec 1A. Pum. Resolvido. Tem drone, tem tanque drone, sabe? Não precisa de... Para combater infantaria, você não precisa de infantaria. Tem várias forças táticas de aviação e de artilharia que você pode usar. Então, 5 mil soldados é... Por favor, né? Agora, o perigo não é esse. O perigo é a notícia que eu vi hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essencialmente, parece que sobre esses F-16 existe muita informação desencontrada. Há boatos sólidos de que os russos já despacharam alguns desses F-16 usando Kinjal. E é uma coisa que... Deixa eu explicar com calma. O Kinjal é um míssil relativamente caro. Eles falam entre 3 e 4 milhões de dólares cada um. Tá, que o F-16 custa uns 20, 25 milhões. Mas normalmente os russos não usariam um míssil tão caro para se desfazer de uma arma essencialmente tão inútil quanto o F-16. Porque vamos supor que eles voam. Não tem a mínima chance contra o Sukhoi Su-35S ou o Sukhoi Su-57 armado com o famoso míssil R-37M. Não tem a menor chance, certo? Ia cair. Mas acho que a questão é... Na guerra tudo é muito simbólico, né? Acho que a questão é a Rússia falar: cara, nós temos tanto desses mísseis que podemos nos dar ao luxo de passar o fogo desses aviões de vocês antes deles decolar. Isso faz sentido que tenha acontecido isso, porque a notícia, não sei se vocês leram, qualquer coisa pausa o vídeo, é que a OTAN, o Ocidente, está mandando eles para galpões mais ou menos aleatórios, desmontados. Então toda essa precaução só faz sentido se alguns que eles já tenham mandado já tenham sido eliminados, né? Então faz sentido realmente que tenha acontecido essa depuração, certo? Então estão mandando eles desmontados para outros galpões, até porque
não tem muitos aeródromos capazes de fornecer o essencial para um F-16 decolar. É um avião que a turbina dele fica para baixo e tem que sugar limpo. Então uma sujeirinha que estiver na pista, o motor trava. Certo? Tem um punhado de falha de projeto. Não chega a ser tanta falha de projeto quanto o F-35, mas não é um avião bom. Mas seja o que for, ele precisa de uma pista limpa, sabe, grande. E não sobrou muitas dessas, se é que sobrou alguma dessas na Ucrânia. Os russos simplesmente mandaram um míssil nelas. Você não precisa destruir tudo. Basta fazer um buraco no meio dela. Pronto. Não decola mais nada de lá. Simples, sabe? Não é uma coisa... É planejamento estratégico básico. Você olha pelo satélite, não tem pista na Ucrânia. Aqui. Então manda um míssil no meio dela. Um buraco que ficar, não tem mais como nada decolar de lá. Se consertar, manda outro. É muito mais barato lançar um míssil, que nem precisa ser grande coisa, do que consertar a pista. Ainda mais agora que está no inverno. Né? Gente, fazer construção civil com 10, 20, 30 graus abaixo de zero, na base de concreto, não rola. A água, vocês devem saber, tem uma dificuldade muito grande de permanecer líquida abaixo de 0 grau. E muito abaixo de 16 negativo. Abaixo de 16 negativo, na verdade, basta isso. Alguns metais, como o chumbo, viram pó. Literalmente. Os metais sofrem muito. Não dá para você concretar nada fazendo muito frio. Certo? Porque não seca. E a água expande. Então, não rola. Não dá para você consertar. No inverno não dá para você consertar. Mais fácil consertar nas chuvas do que no inverno. Quando no inverno as temperaturas baixam de 5 negativo. Que é exatamente o caso da Ucrânia. Então você manda um mísselzinho, pum, 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 faz buraquinho, não tem mais como consertar. Simples assim. Você não precisa ser muito esperto. A notícia que, não sei se vocês leram, dá conta de que eles estão pensando em lançar esses aviões para fazer os ataques em território ucraniano contra as forças russas a partir de países da OTAN, revela que a notícia anterior de que vários aviões F-16 foram abatidos antes mesmo de voar é verdadeira. Certo? É uma evidência indireta muito forte de que é verdade que muitos aviões dançaram antes mesmo de poderem voar. E aí o que os europeus estão pensando não, vamos lançar eles de aeródromos da Polônia, da Romênia, da Alemanha que seja, e eles fazem um ataque em território ucraniano, argumentando que a Ucrânia é parceira. Só que o problema é que a Rússia falou que se fizer isso, eles vão atacar o aeródromo de onde eles saíram. Vamos estudar isso. A Ucrânia ainda é um país independente. Então, em teoria, um país pode ajudá-lo, né? Só que, como diz a Cora Coralina, na prática, a teoria, o tamanho desse pé de abóbora, quando ele começar a produzir mesmo, da abóbora dá com pau. Como diz a Cora Coralina, na prática a teoria é outra. Então, os russos já avisaram que se qualquer aeronave, qualquer soldado, qualquer equipamento russo for atingido por alguma coisa saída da Europa, não interessa de que país seja, nem de onde tenha saído, vai sofrer a retaliação. O que implica dizer que se um aeródromo da Letônia, da Estônia, da Lituânia, da Polônia, da Romênia, se sair qualquer coisa desses lugares, gente, é incrível que ainda exista manga. Nós estamos em janeiro e ainda tem manga. Ver se essa manga presta. Qualquer aeronave que sair do aeródromo desses países, se atingir um alvo russo, vai tomar uma bordoada. Opa, cajá. Não presta não. Vai tomar uma bordoada.
E eu duvido muito que os russos estejam brincando ou blefando. É um aviso. Só que aí entra o tal 5º artigo. Né? Por exemplo, se sai da Letônia, da Estônia, Lituânia, Polônia, Romênia, que são países da OTAN, para atingir um alvo na Ucrânia, mas esse alvo é russo, e a Rússia retalia, como falou que vai retaliar, aí a questão é, e se esse país invocar o artigo 5º? Então vamos falar um pouco sobre esse artigo 5º, novamente, já falei sobre ele. O artigo 5º, eu já li o artigo 5º. Eu fico impressionado com a quantidade de blogueiro e suposto especialista que fala merda, porque simplesmente não lê. Só acredita. O artigo 5º, de fato, fala que os países da aliança são obrigados a responder. Mas só isso. É obrigado a dar uma resposta solidária. Traduzindo, uma nota de repúdio é uma resposta solidária. Lamentamos o ocorrido, condenamos veementemente a Rússia, pronto. Mandar flores é uma resposta solidária. O artigo 5º não obriga o país a declarar guerra. Não está escrito isso nele. Certo? Não tem nada disso escrito. Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Coloca aqui. Então, dizer que, oh meu Deus, que horror, a Europa vai invocar o artigo 5º. E daí, se invocar o artigo 5º? O que eles acham que o artigo 5º diz? De verdade, o que eles acham? Né? O que eles acham que o artigo 5º diz? Não quer dizer nada. Na verdade, esse artigo 5º já foi invocado. Quando as Torres Gêmeas foram atingidos por um grupo saudita, comandado por um saudita, financiado com dinheiro saudita, os Estados Unidos declararam guerra aos iraquianos e aos afegãos. E invocaram o artigo 5º para ter a solidariedade dos outros membros da OTAN. Só 5 países ajudaram, com armas, soldados, esse tipo de coisa. Os outros se solidarizaram, escreveram notas de repúdio. A grande maioria, mais de 20, só escreveram notas de repúdio. Então, invocar o artigo 5º não quer dizer nada. Eu duvido muito que a Turquia ataque a Rússia, que a Hungria ataque a Rússia, que a Grécia ataque a Rússia, que a Croácia ataque a Rússia. Duvido muito. Certo? Mesmo os 3 patetas do Báltico, que agora são 4, né? Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia, eu duvido muito que com a Rússia no cangote deles, eles tenham coragem de provocá-la. Certo? Duvido muito. Então, invocar o artigo 5º não quer dizer muita coisa. E outra, se os europeus forem um pouquinho mais espertos do que eles parecem ser, eles não vão à guerra contra a Rússia. Porque é óbvio, ainda mais depois da guerra da Ucrânia, depois do que aconteceu na Geórgia, no Afeganistão, voltando lá atrás no Vietnã do Sul, que os Estados Unidos sempre abandonam. Eles sempre abandonam. Na hora do pega para capar, na hora que a porca torce o rabo, na hora que a giripoca pia, eles vazam, deixando o coitado que acreditou neles com cara de tacho. Então eu duvido muito, muito mesmo, que algum país da OTAN de fato retalie. Se eles fizeram o prometido e atacarem alvos russos a partir de países da OTAN, cara, eles vão se fuder muito.
Ou se for muito. Que a chance de haver misericórdia é quase nenhuma. Os russos vão responder. E responder com dureza, com muita dureza. Porque aí certamente os russos não vão atacar usando um Ra-99, um Ra-100, um Ra-101. Eles vão responder usando quinjal. Que é para mandar o recado para os governantes e também para os habitantes. Vocês têm certeza que nós temos mais 1.500 desses? Vocês têm certeza mesmo que quer nos enfrentar? Se tiver, cai dentro. Duvido muito, de verdade, que os europeus têm audácia. Mas nunca ninguém nos Estados Unidos ficou pobre duvidando da estupidez dos americanos. Ou, mais recentemente, dos europeus. Então, o novo governo polonês é um governo democrata. É um governo democrata. Sabe, é um governo democrata. É tipo o PSOL. O governo polonês é comandado por um político polonês, só que democrata. Igual o PSOL, é um partido em tese brasileiro, só que democrata. É uma ONG dos Estados Unidos travestido em partido político liberal. Certo? Então, na Polônia a gente talvez encontre as tais pessoas suficientemente estúpidas. Não sei se na Lituânia, mas na Estônia e na Letônia talvez sim. E os finlandeses, cada vez mais me parece um povo muito pouco inteligente. Então, eu creio honestamente que eles também ousem. Os alemães são tão burros quanto parece. O Olaf Scholz é uma nulidade. O Olaf Scholz é uma nulidade. Eu não sei o que a CIA, a NSA tem contra ele. Será que é pornografia, alguma coisa, né? Infantil? Não sei. Corrupção, um vídeo dele, né? Alguma coisa tem, porque ninguém é tão estúpido assim. Eu acho que o problema dele não é ser entreguista. E eu acho que nem Perseu seja um X9. Eu acho que ele está sendo chantageado. O Ocidente usa muito isso. Chantagem ou ameaça. Vou dar um exemplo. Você lembra da Nova Zelândia? Tinha uma governante extremamente popular, Jacinda alguma coisa, muito popular, uma mulher competente, manteve a Nova Zelândia afastada de encrenca, sabe, lutou contra a epidemia, garantiu o direito para sua população. Nova Zelândia indo bem, super amada. De repente, do nada, ela renuncia. E não só renuncia ao cargo de primeira-ministra, não, ela renuncia ao cargo de deputada. Não quero mais, vou voltar para minha vida. Do nada, super popular, amada, idolatrada no país dela e no mundo inteiro. E de repente, não quero mais. Vou voltar para minha família. E não quero mais. Gente, duvido que seja chantagem. Ela sempre me pareceu uma postura muito íntegra. O mais provável é ameaça. Tem marido, tem filhos, né? A maneira como eles trabalham é assim. Tem um punhado de bilionários fazendo bunker na Nova Zelândia, achando que o país está protegido do alcance das armas nucleares, esquecendo que os russos têm submarino. E Buresvetnik pode estar lá, praticamente do lado da praia, em Auckland, nesse exato momento. Mas por algum motivo os idiotas acham que a Nova Zelândia é um lugar seguro. Está cheio de bilionários fazendo bunker na Nova Zelândia. E bilionário comanda os Estados Unidos, né? Alguma pressão deve ter sido feita. Ela provavelmente falou, cara, mas como assim? Vocês estão transformando a Nova Zelândia num alvo. Tentou resistir,
aquela tradicional foto, nossa, que bonita sua filha, ela estuda em tal lugar, entra às tantas, sai às tantas. E essa foto do seu filho, ele tem um cachorrinho, que bonito. Cara, Jacinda era uma política extraordinária, mas também é mãe. Eu só consigo explicar a súbita renúncia absoluta dela por isso. Então, a maneira como o Ocidente faz é essa. Você corrompe os potencialmente corruptos, né? Não vamos citar nomes. Tipo, sei lá, FCH ou Tamer, né? Corruptos. Pessoas que, no caso do FCH, hipotético, que traíam a esposa com jornalistas, sei lá, da Globo, na Espanha. Gente safada, né? Gente safada. Ou o cara é simplesmente um imbecil. Sei lá, hipoteticamente um miliciano de inteligência limítrofe, cujos filhos tudo é bandido. O sujeito desse pode ser chantageado facilmente e pode ser comprado. Então, muita liderança ocidental tem esses podres, né? E quem tem medo, cara. Essa é a verdade. Então, eu não sei o que eles têm contra o salsicha de fígado. Mas tem algo de muito podre, porque não é possível que o show seja tão estúpido quanto ele se mostra ser. Então, não faz o menor sentido. Ele é tão incompetente, tão estúpido, tão entreguista, tão leniente, tão complacente, tão fraco quanto ele parece. Não faz sentido, cara. Tem um livro do Robert Musil, ele era austríaco, né? Um homem sem qualidades. O Scholz parece além desse homem. Não é que ele não tem qualidades, é que ele tem qualidades negativas, vamos colocar assim. Mas não faz sentido alguém desse tipo, com esse perfil, chegar à chancelaria na Alemanha. Então deve ser alguma coisa. Seja como for, a Alemanha parece suficientemente estúpida para atacar a Federação Russa. Talvez até o Reino Unido seja. No caso do Reino Unido, é petulância. Nós temos submarinos nucleares, nós temos bombas, nós temos tridents e tal. Isso vai dissuadir os russos? Não vai. Submarinos desses estão sendo consertados com super bonder. Os porta-aviões estão encalhando no meio do mar. São calhaus. Calhaus velhos. Então tem que passar a Austrália para trás para tentar reformar o material deles antigo. As forças armadas dele cabem do estádio de Wembley. Inglaterra não é nem um tigre, é uma galinha de papel. Sabe, o Império Britânico, o velho leão, não passa de um brinquedo, nem de pelúcia, de plástico barato, feito sem dente. Não assusta mais ninguém, não. Mas a petulância eles mantêm. Então isso pode tornar eles suficientemente estúpidos para, junto com os democratas da Polônia, os 4 patetas do Báltico, o chantageado da Alemanha, de fato se arriscarem a fazer aquilo que a Rússia vem pedindo há anos para não fazer, praticamente implorando. Se vocês fizerem, nós vamos responder. E vai ser assim, assim, assim. Que é lançar um ataque a partir de uma base extra-ucraniana. Como vocês viram, a partir de uma base da Ucrânia, eles não conseguem mais lançar ataque. Porque os russos derrubam os aviões antes mesmo de decolarem, desalçarem voo. Certo? Então,
Se eles quiserem que algum F-16 faça algum ataque em território ucraniano, vai ter que ser realmente como eles disseram, a partir de uma base europeia. E aí eles vão desafiar a Federação. Aí vocês pensam, isso seria a Terceira Guerra Mundial. Já estamos na Terceira Guerra Mundial, não é possível que vocês ainda não viram. É que muita gente está esperando batalhas do tipo que foi na Segunda, né? Enormes, milhões de soldados. Aí os europeus seriam sacrificados pelos Estados Unidos para fazer milhões de baixas na Rússia. A estratégia era essa, vamos sacrificar uma geração inteira de europeus, como eles sacrificaram uma geração inteira de ucranianos para tentar eliminar uma geração inteira da Federação, só que não conseguiram. Porque a Rússia não é estúpida. E a tecnologia mudou muito. Se outro país manda uma infantaria para enfrentar a Rússia não vai mandar uma infantaria de volta. É netcentricidade. É pele inteligente. Certo? É outro nível de combate. Ela vai mandar artilharia, aviação, baixas mínimas para a própria Federação e altíssimas para o inimigo, que o inimigo está lutando com infantaria, sem apoio aéreo. É praticamente suicídio. Mas aí a Federação não pode fazer nada, né? Se quer lutar desse tipo, luta. O ideal seria não lutar. Mas se quer, o que a Federação pode fazer? Né? Vai responder. Então, e a Terceira Guerra Mundial? Repito, já está acontecendo. Mas Leider, escalaria? Claro que escalaria. Mudaria de patamar. E aí entra a questão. Imagine que os europeus sejam suficientemente estúpidos para lançar o tal ataque. A Rússia vai responder. Vai responder. Eu acredito que ela vai responder como... Hoje teve uma coisa muito interessante que aconteceu em Israel. Um carro com um figurão muito importante do ente sionista, tipo, deu uma falha no motor, né? Explodiu. E eles decretaram bloqueio de silêncio na mídia israelense. Ninguém pode falar quem é que estava no carro. Foi proibido. Quem estava no carro? Ninguém sabe. Sabe o que eu aposto? No sujeito que ordenou o ataque à base síria, no aeroporto, né, de Damasco, onde estava um dos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, que eu mencionei hoje. Aposto muito nisso. É a única maneira de explicar por que eles estão escondendo o nome. Eu apostaria muito. Muito. Deixa eu mostrar para vocês. Eu apostaria muito que foi o sujeito que ordenou o ataque. O que seria, normalmente, os iranianos esperam pacientemente. Mas parece que dessa vez não. Foi muito rápido. Não deu nem 24 horas. Houve uma falha lamentável, né, do motor do cidadão. E aí, infelizmente, né, você sabe como são essas falhas lamentáveis. Explodiu. Com ele dentro. Que lástima. Então, pode até ordenar outro ataque. Mas não esse mesmo cidadão. Vai ter que ser outro. E parece um carro bem civil, né? Será que ele estava com a esposa, filhos? Provavelmente. Porque para ordenarem voto de silêncio
Eles certamente queriam esconder os detalhes sórdidos, né? Para não assustar outros, possivelmente estúpidos o suficiente para ordenar um ataque contra alguém da Guarda Revolucionária. Seja como for, o Irã deu a dica. A resposta pode vir a cavalo. Ou a adaga, né? Um russo quinjal. Quem sabe? Eu não arriscaria. Mas os europeus, o jardim, né? Do Borrell, parece que é um local com flores de plástico. Dizem que as flores de plástico não morrem, mas eu acho que isso é um engano.